Que Deus proteja todos nós e o Corinthians voltando de 4. A verdade, os caras tinham que voltar a pé, sem tomar água. E só o Ranieri marcando, pô, não é possível. 5 minutos do jogo, já dá pra saber que ia ser uma porrada. E só não foi uns 8, porque o Hugo, infelizmente, falhou no terceiro gol. Ele fez 4 ou 5 defesas. O Flamengo amassou o Corinthians. Trucidou o Corinthians. Pisou em cima. Em 2019 foi 4-1 com o show de Bruno Henrique, hoje 4-0, com grandes atuações e falhas do goleiro Hugo. Que espetáculo! Que exibição primorosa! Que recital de futebol! Isso é o mínimo que se pode falar hoje da atuação magistral do Flamengo, de Felipe Luiz, diante do Corinthians. Jogo. O Arrascaeta tem a capacidade de, quando o jogo está difícil e o Flamengo está ganhando, ele consegue pisar na bola e abaixar a adrenalina. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo falando sobre o Flamengo. O Flamengo vence aí o Corinthians por 4-0, fora o baile, fora o chocolate, né? Foi Páscoa, fora de época aí, né? 4-0, que tranquilamente poderia ser 5, 6, até 7-0 pelas chances criadas e desperdiçado pelo Flamengo. 2 bolas na trave, uma no Pedro no primeiro tempo, do Arrascaeta no segundo. Teve o lance também aquele lance do Pedro, que o Pedro poderia finalizar no primeiro tempo, ele acabou dando de calcanhar, e outras chances aí que o Flamengo teve. Então, um jogo praticamente perfeito, foi um jogo perfeito pelo Flamengo. O Flamengo alternou entre marcar pressão alta e esperar o Corinthians. Eu acho que é uma versatilidade desse elenco do Flamengo também. O banco ajudou pra caramba, o banco quando entra, as peças de reposição muito bom. E falar do Pedro Arrascaeta, né? O Pedro, brincadeira. E o Arrascaeta, fisicamente, o único jogador que tem mais qualidade técnica que o Arrascaeta no Brasil, quando está fisicamente, é o Neymar. Tira o Neymar, o Arrascaeta está acima de todos, na minha opinião. Então é isso aí, vamos embora mais um vídeo. Assim, deixa o like aí, se inscreve no canal. O Flamengo amassou o Corinthians. Trucidou o Corinthians. Pisou em cima. Em 2019 foi 4-1 com o show de Bruno Henrique, hoje 4-0, com grandes atuações e falhas do goleiro Hugo. Um jovem goleiro, ainda é um jovem goleiro, tentando se firmar, mas, por favor, esqueçam essa história de Hugo, Flamengo, Corinthians. O Flamengo vendeu o Hugo. Poderia até pedir um pouco mais de grana ali e tal, mas ele não valia muito mais do que isso. Ele tenta reconstruir sua carreira no Corinthians, já conseguiu uma retomada, mas o Hugo estava em baixa, gente, do Flamengo, e jamais teria uma grande oportunidade novamente, porque estava queimado com a torcida, por conta de jogos como o de hoje, foram vários pelo Flamengo. Falhou no gol do Cebolinha, tá? Falhou no gol do Cebolinha. No da Arrascaeta, não vou dizer que falhou, mas o goleiro da envergadura dele tinha que chegar mais perto daquela bola. E a falha do terceiro gol, o gol do Pedro, foi um vexame. O Flamengo dominou, mereceu vencer e ainda contou com falhas de um goleiro que não é esse goleiro todo que a imprensa corintiana tenta criar, né? E hoje isso ficou muito claro. Diferença física, diferença técnica, e também vamos parar, pessoal da Flamengo, de criar problema de não tempo contra um empate com a LDU. Faltou agressividade, faltou o time ser mais impetuoso, mas o time não correu risco. Atenção, o Flamengo não toma gol há 5 jogos. 5 jogos. Vou repetir. 5 jogos sem tomar gol. Certo? O Flamengo não toma gol há 5 jogos. Contra o Grêmio, Juventude, Vasco, LDU e Corinthians. Não é algo para ser ignorado. 5 jogos sem ser vazado. E nesses 5 jogos o Flamengo fez 2 gols sobre o Grêmio, 6 gols sobre o Juventude, não fez contra o Vasco, não fez contra o LDU, fez 4 agora. São 12 gols marcados, nenhum sofrido nos últimos 5 jogos. Isso não é um dado irrelevante, né? Tem problemas no time e tudo mais, oscila. O Felipe Luiz é um jovem treinador e vai cometer seus erros, a gente vai criticar os erros, elogiar os acertos, mas sem desespero, está eliminado da Libertadores, como alguns... Não é assim. Vamos com calma, vamos ter um pouquinho mais de cabeça no lugar, né? O pessoal da Flamengo também, vou te contar, né? Críticas pontuais. E hoje o que aconteceu? Eu fiz até esse registro no começo do segundo tempo, quando o Arrascaeta chutou a bola no travessão. Naquele momento, o Flamengo chegou a 11 finalizações. Aquela foi a 4ª de dentro da área, que ela foi na risca. 7 fora da área. O Flamengo chutou de fora da área hoje,
fez 3 gols de fora da área, o único gol de dentro da área foi o pênalti, o gol de pênalti. Então, 4-0, 3 gols de fora da área. Finalmente, o time arriscando, chutando, e ainda assim teve um lance que, incrivelmente, o Pedro não chutou. Tentou um toque de calcanhar, buscando ali era a Arrascaeta, que entrava na área, ou até o Cebolinha, se por acaso tivesse seguido a jogada, tivesse acompanhado. Depois de um bom passe que ele deu, o Cebolinha que fez um bom jogo, além do gol que abriu o placar. Então, calma aí, alto lá. Quarta-feira, terça-feira, o Flamengo fez um jogo com a LDU, um jogo para não perder. Faltou um pouco de ímpeto e tal, mas convenhamos. Não é motivo também para ficar achando que é o fim do mundo, que o Felipe não serve. Pelo contrário, essa bobagem colossal. Agora, o Felipe é um jovem técnico, vai ter os seus bons dias, seus maus dias, como qualquer um. Talvez de uma forma um pouco mais acentuada, porque ele é um cara que costuma se arriscar. E aquela coisa, né? Um técnico que vai aprender muito com seus próprios erros e acertos no dia a dia, com as experiências que vai vivendo no comando do time do Flamengo. Então, uma tarde, aliás, de muita alegria para o torcedor do Flamengo. E você que está chegando na live dele. Que espetáculo! Que exibição primorosa! Que recital de futebol! Isso é o mínimo que se pode falar hoje da atuação magistral do Flamengo, de Felipe Luiz, diante do Corinthians, no Maracanã, lotado. Que festa linda fez a torcida do Flamengo. Que festa linda foi a dos 60 anos de aniversário da TV Globo. Sensacional sobre todos os aspectos. O show que o Flamengo deu hoje. Que show do Belo. O show foi do Flamengo. O Belo hoje foi o Flamengo. O Flamengo é que foi belo, um belo time de futebol. Sensacional. Mereceu muito a vitória que teve e que eu acredito recoloca o clube e o time na rota dos títulos que ele vai disputar hoje. Jogando essa bola que jogou hoje o Flamengo, e não foi contra a Juventude, foi contra o Corinthians, atual campeão paulista. Um time que tem jogadores como Memphis Depay, Yuri Alberto, Carrijo, bons jogadores. Não é um timaço, mas é um bom time. Mas o 6-0, o 4-0 de hoje vale mais do que o 6-0 contra o Juventude. Afinal de contas, o 4-0 de hoje foi contra um time do top do Flamengo, né? Com um faturamento parecido com o do Flamengo. E a dívida dele pouco faz diferença, porque o presidente continua a gastar como se não houvesse amanhã. O Corinthians investiu muito mais nas últimas janelas do que o Flamengo. Mas o Flamengo do Felipe Luiz hoje beirou a perfeição. Beirou a perfeição e eu digo mais. Vai disputar todos os títulos. Porque esse time, quando encaixa, ele realmente é enjoado para o adversário. E encaixou. Sabe por que encaixou? Porque voltou o Pedro, gente. Que diferença faz o Pedro jogando como titular? Aliás, se vocês lembrarem, não quero me gabar, não, mas há 2 ou 3 lives aqui, eu lancei a dúvida. Eu digo, se o Pedro consegue jogar 40, 45 minutos, por que não botá-lo no primeiro tempo em vez de entrar no segundo? Por que não botá-lo para aproveitar aquele momento que normalmente o Flamengo tem em todos os jogos, de domínio, de pressão sobre o adversário? Para você ter um jogador que transforma as chances em gol. O grande problema do Flamengo nos últimos jogos era não transformar em gol as suas chances. Até mesmo contra o Central Córdoba, o Flamengo criou. Criou, inclusive, quando estava 0-0. E não conseguiu transformar em gols. Hoje, botou o Pedro. Aliás, a escalação foi magistral, né? Surpreendeu todo mundo. Todo mundo dava Bruno Henrique ou Juninho e Michael. E na hora H entraram Pedro e Cebolinha. E os dois jogaram muita bola. Principalmente o Pedro, que é um atacante que realmente faz toda a diferença. Vamos conversar muito sobre esse jogo. O Flamengo fez 1-0 hoje, com 4 minutos de jogo. Além de ser um gol muito rápido, o Corinthians não tinha passado do meio campo ainda. Com um gol sem que os seus jogadores tivessem conseguido passar do meio campo. Foram 4 minutos jogados dentro do campo do Corinthians, pressionando, sufocando, amassando o Corinthians. Até que o Cebolinha acertou aquele chutaço e fez 1-0.
E o primeiro tempo, a toada foi toda essa. Foi toda essa. No segundo tempo é outra história, mas que é absolutamente compreensível o que aconteceu. E mesmo assim o Flamengo poderia ter marcado, em vez de mais um só, mais 2 ou 3. Tantas jogadas bonitas foram feitas. Gambás conhecendo o Hugo, que conhecemos há muito tempo. A assistência do Hugo para o gol do Pedro, para o primeiro gol do Pedro, foi algo que lambança, gente. Pelo amor de Deus. Estão tentando colocar o Luiz Araújo fazendo um pouquinho essa função. Mas é diferente. Não, muito diferente. Na verdade, você tem toda a razão, Zinho. Eu até falei, quem tem parecido? No futebol brasileiro não tem parecido com o Arrascaeta. Tanto que não tem, que muitos procuram o jogador desse... Porque o Arrascaeta tem uma capacidade muito grande de acelerar o jogo. Pega a bola, acelera o jogo. O Arrascaeta tem a capacidade de, quando o jogo está difícil e o Flamengo está ganhando, ele consegue pisar na bola e abaixar a adrenalina. Ele dá uma pisada na bola e deixa a rapaziada chegar para acompanhar. Então, é um jogador muito diferente. Quando ele não joga, por isso é aquela preocupação do lance do penal, né? Se ele se machucou ou não. Porque se ele se machucar, fica uma lacuna. Não tem quem cumpra isso. Claro que o Flamengo tem tanto elenco bom que é capaz de aparecer alguém com outras características para suprir essa ausência. Mas nada parecido com o Georgian de Arrascaeta. Olha, quero colocar os últimos números dos últimos jogos do Flamengo e são resultados incríveis, realmente. O Filipe Luiz acerta o Flamengo de um jeito impressionante desde o ano passado. Os últimos 22 jogos oficiais disputados, um aproveitamento de 80,3%. 16 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Teve os últimos 2 jogos, né? Fora esse contra o Corinthians, foram 2 empates, mas um Flamengo jogando muito bem contra o Vasco. Léo Jardim defendeu absolutamente tudo, algo muito difícil de se repetir com outro time. E aí acaba empatando com o Vasco. Ainda assim, é clássico e a gente sabe que é muito diferente, né? Jogar com um clássico, porque os níveis dos times acabam se equiparando, mas esse Flamengo, nessa temporada, ele vai dar muito trabalho, mas muito trabalho para os adversários. Porque ele tem uma qualidade, mas em todos os segmentos do futebol, né? Que você tem que apresentar dentro do campo, né? Porque ele tem muita qualidade individual dos jogadores, então o elenco é muito qualificado, é muito bom. Ele é muito bem treinado, né? Então a gente percebe ali todas as movimentações que o Flamengo faz, nada é por acaso ali, por mais que os jogadores tenham essa questão de criação e liberdade de criação, mas a gente percebe que tem muito treino ali, tem muita ideia de jogo, né? Nas aproximações, e tem uma vantagem numérica do seu adversário, enfim. E aí essa questão de intensidade, né? Como o jogo de hoje, por exemplo. Então você pega um time que tem qualidade individual, que tem um esquema de jogo bem adaptado ali, conectado entre os jogadores, pela comissão técnica, e a intensidade que o Flamengo produziu hoje, então isso mostra o porquê o Flamengo perde tão pouco, né? Tem uma derrota. Eu acho que quando o Flamengo cai um pouco essa intensidade, aí o adversário tem um pouco mais de chances de produzir um resultado de vitória ou buscar um empate, porque os jogadores têm a mesma qualidade. O sistema do Flamengo é um sistema já conectado ali, principalmente quando todos os jogadores estão à disposição. O que chama a atenção do Flamengo, seja positivo ou negativo, o que destoa na balança é a intensidade. Quando o Flamengo coloca intensidade no jogo, como fez hoje, o resultado aparece muito rápido. Quando o Flamengo abaixa a intensidade, parece que vai construir o resultado de qualquer forma dentro da minutagem de jogo, aí o adversário, como aconteceu com o Vasco, por exemplo, ou outros jogos da Libertadores, o Flamengo acaba não construindo aquilo que se espera. Mas é algo muito bem treinado de um time que tem muita qualidade individual. Pois é, e o Filipe Luiz à frente dessa equipe, há pouco tempo a gente pode falar assim, né, desde o final do ano passado, e ele conseguindo dominar absolutamente tudo. É impressionante o Filipe Luiz à frente do Flamengo, como ele consegue dominar. E outra coisa, acaba o primeiro tempo, você vê que o time do Flamengo, ele freia ali, tipo, vamos descansar um pouco, já está 3-0, a gente vai conseguir administrar essa partida, mesmo sendo Corinthians, já tem um 3-0, vocês não precisam se cansar tanto assim. Até isso, ele consegue passar para os jogadores e a tranquilidade dos jogadores, eles demonstram. Então. E hoje, quando ele faz as alterações, ele consegue, a exceção feita ao Arrascaeta, que é um jogador para mim substituível, nos outros ele consegue manter o padrão.
porque o Bruno Henrique entra, vai lá de centroavante, consegue jogar. O Luiz Araújo tem boa qualidade técnica, mesmo jogando pela direita ou pela esquerda. As modificações, o Plata é um baita jogador, né? Baita jogador. Então, as alterações que ele faz mantém o time no mesmo ritmo. Para mim, é uma diferença muito clara de comportamento entre os jogos que vinha com dificuldade, o Flamengo, esses 2 últimos com empates, e esse jogo de hoje. O jogo de hoje foi a aplicação, a determinação, o cumprimento das obrigações, porque eu não acredito, isso é uma questão pessoal minha, e acho que do Zinho e do Fábio também, porque eles foram jogadores de futebol. Eu não acredito em jogador que entra em campo sem obrigação. Eu não acredito. O jogador de futebol ele tem que entrar em campo com obrigação. Claro. Olha, nós temos que marcar assim, desse jeito. Eu quero você aqui, quero você... E com obrigações. Porque se o jogador entrar de qualquer maneira, o jogo sai de qualquer maneira. Então, o jogador entra com essa função determinada, aí é que entra o Felipe Luiz. Explicando para cada um o que deve ser feito, mostrando o que deve ser feito. Hoje tem muita tecnologia, os jogadores recebem no celular, que tipo de trabalho ele vai fazer, como é que ele vai marcar, de que forma que o jogador adversário joga, recebe todas as informações. Hoje, o Flamengo aplicou tudo aquilo que tinha que aplicar. Qual foi o grande... Você pode perguntar assim, mas por que o Flamengo foi tão diferente? Porque o Flamengo fez uma coisa que o Corinthians detesta. Marcou a saída de bola. Quando marca lá em cima, o Corinthians tem muita dificuldade. Os zagueiros do Corinthians são instáveis. Não conseguem sair jogando. Se eles não encontram o primeiro passe, o segundo não sai. E aí a bola não chega na frente. E o Flamengo fez o que fez na partida de hoje com brilhantismo. Pois é, Que Deus proteja todos nós e o Corinthians voltando de 4. A verdade, os caras tinham que botar a pé, sem tomar água. Não é questão de perder pro Flamengo. Godoy, Quesada, Marília Ruiz, Hernani, que tá aí para todos os câmeras, para todo mundo que tá trabalhando aqui, né? É assim, ó, perder jogo pro Flamengo, todo mundo vai perder. Eu acho que o Flamengo deve perder uns 2, 3 jogos do campeonato, porque é um time tão forte, mas tão forte. O Flamengo é um dos grandes clubes do futebol mundial. Pô, De La Cruz jogando muito, De Arrascaeta jogando muito, Pedro, impressionante. Gerson nem jogou muito. Hoje não. Nem jogou muito. O Wesley passando, Ayrton passando, os 2 zagueiros, a melhor dupla de zaga. Aí vem o seu Orlando, que foi um zagueiro mais ou menos, ganhou 2 jogos. Ganhou do Sport, ganhou do Racing do Uruguai. Mas pera um pouquinho, velho. Você vai jogar com o Breno Bidon e com o Carrilho aberto do lado direito? E só o Ranieri marcando? Pô, não é possível. 5 minutos do jogo, já dá pra saber que ia ser uma porrada. E só não foi uns 8, porque o Hugo, infelizmente, falhou no 3º gol. Ele fez 4 ou 5 defesas. A gente vai discutir muito isso. O Palmeiras acaba de tomar um vareio. Agora, no Allianz Parque. Isso, do Bahia, bora Parque. Isso, do Bahia, bora Bahia. Do Rogério Ceni, 1-0. Isso, o Vasco tomou uma porrada hoje do Cruzeiro. O Cássio, melhor jogador. Pô, o Mirassol poderia ter vencido o jogo, não venceu porque fez uma idiotice. É a mesma coisa a vaca que eu tenho lá em Santo Antônio de Posse. Aquela desgraçada daquela vaca, que eu comprei uma porra de uma vaca pra ajudar um parente meu, que a minha mãe pediu. Ô mãe, que desgraça, hein, mãe? Por que a senhora que não dá leite lá? Por que eu tenho que comprar uma porra de uma vaca? Aí eu comprei uma porra de uma vaca. Aí a vaca quebrou tudo que as coisas que eu fiz, quebrou tudo as árvores, as coisas bonitas, mexerica quebrou, vai pro inferno a vaca, vai pro inferno os 4-0 que o Corinthians, eu quero que a vaca se exploda, desgraçada da vaca. Aí vem o Tatola, que ele só faz coisa errada pros outros. Então, é isso aí, nação, mais um para o canal, né? O Flamengo vence o Corinthians por 4-0 e fora o baile é uma tratou foi passado no Maracanã. A Páscoa é chocolate fora de época, né? Mas brincadeiras à parte, foi um espetáculo do Flamengo dentro. Teve show do Belo antes do jogo, tá? O show do Flamengo durante o jogo. E após o jogo também, né? O Belo e a própria torcida do Flamengo que lutou no Maracanã, mas principalmente valores do ingresso, mas hoje a reunião das 2 maiores torcidas do Brasil, eu acho que o espetáculo tinha que estar à altura.
foi à altura. Principalmente dentro de campo e fora de campo também, né? E a atuação do Flamengo, obviamente, não deixou a desejar. 4-0, tranquilamente poderia ter 5, 6 ou até 7, como já disse no início do vídeo. Mas os primeiros 15 minutos do Flamengo ali, ou os 10, podemos colocar assim, 10 a 15 minutos, foram primeiros minutos ali muito surpreendentes. Obviamente, para quem já conhece o Flamengo, sabe como o Flamengo joga, sabe que os primeiros 15 minutos do Flamengo com o Filipe Luís é de muita pressão. Jogando com linha alta, marcação, pressão, não deixando o time respirar para tentar construir o placar logo cedo e depois, teoricamente, recuar e esperar o time, né? Foi o que o Flamengo fez. O Flamengo conseguiu abrir o placar muito cedo com o Cebolinha, né? O Cebolinha recebe na ponta esquerda, espera a passagem do Ayrton Lucas, né? Para poder atrair a atenção do lateral Mateuzinho, que teoricamente iria acompanhar o Ayrton Lucas, mas acabou não indo. E quando ele foi atrás do Cebolinha, já era tarde, né? Cebolinha cortou para dentro, deu 2 toques na bola, né? E acertou um chutaço ali no canto direito, esquerdo do Hugo, rasteiro. E para mim uma finalização indefensável. Fora isso, o Flamengo também teve, antes dos 10, teve uma cobrança de escanteio, acho que no minuto 8, né? E teve um desvio na primeira trave, eu não lembro de quem foi. O jogador do Flamengo ou do Corinthians, que o Pedro quase faz, né? Acertou a bola, cabeceou, mas acabou acertando a trave, né? Então, o Flamengo avassalador logo nos primeiros 10 primeiros 15 minutos ali. Obviamente, depois o Flamengo recuou, abaixou os linhas, fez a marcação ali no meio de campo, esperando o Corinthians, dando a bola ao Corinthians. E o Corinthians não conseguiu criar nada, teve a única chance que o Corinthians criou no jogo inteiro foi um cruzamento para a área. E nas costas do Ayrton Lucas, né, geralmente como é de costume, o Carrillo pega a bola, um chute de primeira aí, um chute bonito, e o Rossi faz uma excelente defesa, mas fora isso, o jogo todo só deu Flamengo, né? A gente pode contar que as chances que o Flamengo teve, o lance do Arrascaeta, né, ali do meio de campo ali praticamente, que ele tentou encobrir o Hugo, se ele tivesse acertado a direção do gol, era um golaço, teve aquele calcanhar do Pedro ali, que era para ele ter chutado, não chutou. Teve o lance do Arrascaeta já no segundo tempo, já estava 3-0, né? Que poderia ter sido o quarto. No primeiro tempo ainda teve a falha do Hugo, né? Porém, teve a falha do Hugo porque o Nicolas de la Cruz foi lá fazer marcação-pressão. Ele saiu do meio de campo, tentou roubar a bola do Gustavo Henrique, né? O zagueiro Gustavo Henrique não conseguiu. Gustavo Henrique recuou pro Hugo. De la Cruz foi marcar lá em cima. A linha do Flamengo subiu, marcação-pressão subiu. E com a marcação-pressão subindo, ele acabou errando. E o Pedro de primeiro fez o 3-0, né? E de lá pra cá, acabou o primeiro tempo. O Flamengo continuou sim. Continuou aquela marcação. Obviamente o ritmo de jogo diminuiu, porque o Flamengo já estava 3-0. Acho que não teria essa situação de ficar marcando muito. Já estava 3-0. E teve a bola na trave do Arrascaeta. E depois, já no minuto ali, o Flamengo consegue um pênalti, que para mim é um pênalti duvidoso. Eu não marcaria aquele pênalti lá, mas quem acha que foi pênalti, eu acho que a opinião é válida aí. E é aquilo, o Pedro bateu muito bem, acho que ele poderia sentir até cãibra ali, né, alongado durante após a cobrança, durante a comemoração. E lá para lá o Flamengo teve poucas chances, o Flamengo tocando mais a bola, controlando o jogo ali. O Corinthians tem a posse de bola. E te falar uma coisa, é o melhor início de campeonato do Flamengo na história, 2 pontos corridos. O Flamengo nunca iniciou essas 6 primeiras rodadas tão bem como está iniciando em 2020. Então, esse time do Flamengo promete e promete. Deixa o like, é nóis.